ressurgiu, vencendo a morte e o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Olá, irmãs, irmãos. Hoje é um dia maravilhoso para nós, discípulos de Jesus.
cremos na ressurreição. Hoje é o dia em que todo mundo cristão, e até mesmo alguns não cristãos, celebram a ressurreição do Cristo, a ressurreição de Jesus. É um dia maravilhoso, não é um dia estranho a nós, porque todos os meses nós celebramos a nossa Páscoa, que é a ceia do Senhor. Mas hoje, como é um dia em que quase toda a comunidade humana, vamos dizer assim, celebra esse dia, nós vamos fazer uma reflexão a respeito da Páscoa. Alguns evangelistas, aliás, todos os evangelistas, eles registram os últimos momentos de Jesus aqui na face da terra. Os momentos que marcaram a sua ressurreição, os ensinamentos que emanam do texto sagrado e que se reverberam durante toda a eternidade, vão se reverberar para sempre, esse ensinamento maravilhoso sobre a ressurreição de Jesus, a ressurreição do Cristo. Ele veio nos salvar, ele venceu a morte. E quais são os desdobramentos dessa ressurreição na nossa vida nos dias de hoje? Então eu quero aqui refletir com vocês, compartilhar com todos, 4 movimentos que a Páscoa nos ensina. Nós vamos tomar como base o Evangelho de João, no capítulo 20. O Evangelho de João, no capítulo 20, faz uma narrativa interessante sobre a ressurreição de Jesus. No primeiro verso, diz que naquele primeiro dia da semana, sendo domingo, muito cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro. E a primeira coisa que ela vê foi a pedra removida. A pedra ela foi removida. Interessante essa narrativa de João. A pedra foi removida porque o Cristo não poderia ser detido por nada. O poder da sua ressurreição, o poder da vida, não poderia ser obstruído por nada. O primeiro movimento que Maria vê é que a pedra foi removida. O que eu posso depreender desse texto, que podemos depreender desse texto, dessa narrativa da pedra removida, é que na reflexão da Páscoa, algumas pedras precisam ser removidas da nossa vida. Algumas pedras. E a pedra principal que precisa ser removida, deixar que Jesus remova essa pedra, é da incredulidade. O momento que estamos passando é um momento desafiador para a nossa fé, muito desafiador. O momento que o Brasil está passando, essa epidemia, essa pandemia, tem trazido abalos para a fé de muita gente. Que nessa Páscoa, essa pedra da incredulidade seja removida da sua vida. Da incredulidade, a pedra da indiferença e a pedra do egoísmo. Que essa Páscoa possa ser retirada, essa pedra da nossa vida. A gente observa também no verso 2 de João capítulo 20, que Maria, ela correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. O segundo movimento que eu quero extrair dessa narrativa da Páscoa, da ressurreição de Jesus, é que Maria, ela vai ao encontro daqueles que eram seus amigos. Ela corre para anunciar. A primeira coisa que ela faz é compartilhar com os amigos essa notícia maravilhosa. A pedra foi removida. A pedra não estava no lugar. Aquilo que detinha o corpo de Jesus, aquilo que detinha a história de Jesus, que encerrava supostamente a história de Jesus, foi removida. E ela foi compartilhar com os amigos. Irmãos, um ensinamento maravilhoso sobre mutualidade, sobre comunidade, sobre vida comunitária. Estamos afastados do convívio. Nós estamos afastados do convívio por causa da prevenção. Mas nós não estamos afastados da união. Nós não estamos afastados da vida comunitária. Olha aqui, nós aqui conversando. Isso vai passar.
É um momento transitório, não será para sempre. Vai ter um momento de terminar esse afastamento. E é importante que nós valorizemos isso. Então, nesse segundo movimento de Maria, eu observo que, ao observar, ao estar à frente de um fato maravilhoso, de algo tremendo, algo abençoador, ela vai compartilhar com Pedro e João. Pedro e João eram tidos como colunas da igreja de Jerusalém. É bem verdade que ainda estavam meio que espalhados, estavam meio que atordoados com todos os fatos acontecidos. Mas Maria vai ao encontro deles para compartilhar. E aí vem uma reflexão para nós, para você. Como está a sua vida comunitária? Como que você tem interpretado a vida como discípulos de Jesus juntos, unidos, numa visão, num projeto? A Páscoa vem nos trazer essa mensagem. Maria corre em direção a Pedro e João, aos líderes, e vai compartilhar com eles esse fato maravilhoso, essa ocorrência tremenda na história da humanidade. A vida comunitária é importante. Então, que nessa Páscoa, que esse afastamento temporário, ele não tire você da comunhão, que ele não afaste você dos seus amados e queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs. O terceiro movimento que a gente observa na narrativa de João 20, irmãos e irmãs, está no verso 16. Tem vários ensinamentos nesse capítulo. Eu estou destacando apenas alguns. No verso 16, diz assim: Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Maria distingue a voz de Jesus quando ela ouve seu nome. Maria. Até então ela pensava que era o jardineiro. Ela pensava que era uma outra pessoa que havia levado o corpo do seu mestre, do seu Senhor. O que eu quero destacar aqui, irmãos e irmãs, é o substantivo que Maria usa para chamar Jesus. Ela não dá um glória a Deus, ela não sai correndo dizendo aleluia. Poderia fazer isso, nada contra essas expressões, muito pelo contrário. Mas Maria, ela exclama, ela ouve a voz de Jesus e ao vê-lo, ela o chama de mestre. Ela não usa um outro substantivo ou adjetivo, uma outra qualidade para chamar aquele com quem ela conviver há algum tempo. Ela chama de mestre. Mestre. Por que mestre? Porque a maior parte do tempo de Jesus, enquanto conosco aqui na face da terra, caminhando pelo chão lá da Galileia, foi ensinar. O ensino. A Páscoa precisa nos lembrar dos ensinamentos de Jesus, meus irmãos. Jesus, ele fazia milagres. Jesus fazia maravilhas no meio do povo. Mas ele não queria ser seguido, ele não queria ser visto apenas como um fazedor de milagres. Milagres eram sinais. Jesus queria ser seguido pelos seus ensinamentos. Daí eu interpreto, melhor dizendo, quando Maria distingue a voz de Jesus e o chama de mestre. Por quê? Porque Jesus ensinou tantas coisas. Jesus ensinou a sermos gente, como gente que devemos ser. E ela o chama de mestre. O mestre ensina como deve ser, como devemos andar. Jesus, ele quer que nós andemos como ele andou. Jesus, ele prefere que sigamos os ensinamentos. E tem vários ensinamentos na vida cristã. Vários ensinamentos. Mestre. Foi esta a palavra que Maria se referiu a Jesus. Ele ensinava, ele exortava,
E todo esse processo era um processo de ensino. E a Páscoa vem nos lembrar isso. Você tem aprendido e tem praticado aquilo que você aprendeu de Jesus? Você tem aprendido de Jesus de fato? Há muitas vozes no mundo hoje, irmãos e irmãs. Tem muita gente distorcendo os ensinamentos de Jesus. E a Páscoa vem nos lembrar que Ele é nosso mestre. Ele é Senhor e é mestre. Senhor por ser Deus. Mestre porque quer que nós sigamos os seus ensinamentos. Somos seus discípulos. E Maria Madalena os chama de mestre. E nós também devemos chamá-lo de mestre, porque seguimos os seus ensinamentos. Nós vimos 3 movimentos que posso compreender aqui de João capítulo 20, na ressurreição de Jesus. O primeiro que vimos foi a pedra que foi removida. Sim, algumas pedras da nossa vida se juntam durante a caminhada e elas precisam ser removidas. Eu falei sobre a pedra da incredulidade. Tem tantas outras pedras que atrapalham a nossa vida cristã, nossa vida como ser humano, nossa vida como cidadão, que elas precisam ser removidas pelo Cristo. Nós precisamos pedir a Jesus que retire essas pedras. O segundo movimento foi o movimento da ida de Maria Madalena até Pedro e João para anunciar aquele fato maravilhoso, o compartilhar, o vida comunitária. Olha, eu quero compartilhar com vocês algo que eu vi, que eu percebi, que aconteceu comigo. Essa vida comunitária, ela deve ser valorizada por nós. E nesse momento de afastamento temporário, pode ser que a gente caia no engano de querer viver isolado. A vida cristã não é isolada, a vida cristã ela não pode ser egoísta, ela não é egocentrista, a vida cristã é comunitária. Isso que me remete a entender quando Maria vai compartilhar com Pedro e João e outras pessoas certamente. O terceiro movimento foi ela chamar de mestre. Dentre tantos ensinamentos de João 20, esse é muito importante também. Nós devemos seguir a Jesus pelos seus ensinamentos. Houve uma transformação em nós. Nascemos de novo. Discípulo de Jesus é quem nasce de novo. A gente não deve ficar correndo atrás daquilo que Jesus faz, mas aquilo que Ele nos ensinou. Ensinou-nos a sermos gente, pessoas, seres humanos, parecidos com Ele. Sim, Jesus deseja que sejamos parecidos com Ele. Essa é a obra do Espírito Santo, de transformar-nos para seguirmos os passos de Jesus. E é um livro muito interessante que eu cito, já citei muitas vezes, em Seus Passos, o que faria Jesus. Jesus está interessado que você siga os seus ensinamentos. O quarto movimento e último, meus irmãos, é quando Jesus entra a casa, no versículo 19. Os discípulos estavam trancados, estavam com medo do que estava acontecendo lá fora. Semelhante a nós hoje. Estamos com medo do que está acontecendo lá fora. Sim, a morte ronda o mundo, os países, muitos países, muita gente morrendo. E os discípulos estavam com medo. Nós temos medo também. Pô, vai dizer que você não tem medo de encarar esse momento difícil que está atravessando. Sim, é um medo protetor. É um medo protetor. E a coisa que Jesus faz quando entra a casa, mesmo com as portas fechadas, não é dizer para que eles saírem, não é estimular que eles saiam aleatoriamente, não é que Jesus não fala para eles, tenham coragem, parem de ser medrosos. Não. Aqui no verso 19, Jesus quando entra, chega no meio deles, pôs-se no meio deles e disse, no final do verso 19, paz seja com vocês. Vocês precisam de paz para atravessar esse momento. E nesse momento em que atravessamos, de estarmos reclusos, Jesus quer trazer paz à sua vida, paz à sua alma, paz à sua existência, paz para enfrentar esse desafio que estamos atravessando. A minha paz vos dou, não dou como o mundo dá, disse Jesus. Essa paz é maravilhosa. Deixa Jesus entrar na sua casa agora e estabelecer a paz. Deixa que Ele entre no seu interior e restaure essa paz. Talvez você esteja aflito, talvez você esteja perturbado. Ele não está dizendo para você sair, mas Ele quer te dar paz. Ele quer restabelecer a paz
na sua vida, na sua casa, na sua história, com seus relacionamentos. Jesus quer entrar na sua casa, que deve estar fechada, para te dar paz. A minha paz vos dou. Paz seja com vocês. E ele fala 2 vezes, no verso 19 e também no verso 21. Paz seja com vocês. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo.
outra vez, e jamais terá de usá-la outra vez, jamais terá de usá-la outra vez, e jamais terá de usá-la outra vez. Isaías 53, de 5 a 8. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado.
três movimentos que posso compreender aqui de João capítulo 20, na ressurreição de Jesus. O primeiro que vimos foi a pedra que foi removida. Sim, algumas pedras da nossa vida se juntam durante a caminhada e elas precisam ser removidas. Eu falei sobre a pedra da incredulidade. Tem tantas outras pedras que atrapalham a nossa vida cristã, nossa vida como ser humano, nossa vida como cidadão, que elas precisam ser removidas pelo Cristo. Nós precisamos pedir a Jesus que retire essas pedras. O segundo movimento foi o movimento da ida de Maria Madalena até Pedro e João para anunciar aquele fato maravilhoso, o compartilhar, o vida comunitária. Olha, eu quero compartilhar com vocês algo que eu vi, que eu percebi, que aconteceu comigo. Essa vida comunitária, ela deve ser valorizada por nós. E nesse momento de afastamento temporário, pode ser que a gente caia no engano de querer viver isolado. A vida cristã não é isolada, a vida cristã ela não pode ser egoísta, ela não é egocentrista, a vida cristã é comunitária. Isso que me remete a entender quando Maria vai compartilhar com Pedro e João e outras pessoas certamente. O terceiro movimento foi ela chamar de mestre. Dentre tantos ensinamentos de João 20, esse é muito importante também. Nós devemos seguir a Jesus pelos seus ensinamentos. Houve uma transformação em nós. Nascemos de novo. Discípulo de Jesus é quem nasce de novo. A gente não deve ficar correndo atrás daquilo que Jesus faz, mas aquilo que Ele nos ensinou. Ensinou-nos a sermos gente, pessoas, seres humanos, parecidos com Ele. Sim, Jesus deseja que sejamos parecidos com Ele. Essa é a obra do Espírito Santo, de transformar-nos para seguirmos os passos de Jesus. E é um livro muito interessante que eu cito, já citei muitas vezes, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Jesus está interessado que você siga os seus ensinamentos. O quarto movimento e último, meus irmãos, é quando Jesus entra a casa, no versículo 19. Os discípulos estavam trancados, estavam com medo do que estava acontecendo lá fora. Semelhante a nós hoje, estamos com medo do que está acontecendo lá fora. Sim, a morte ronda o mundo, os países, muitos países, muita gente morrendo. E os discípulos estavam com medo. Nós temos medo também. Como vai dizer que você não tem medo de encarar esse momento difícil que está atravessando? Sim, é um medo protetor. É um medo protetor. E a coisa que Jesus faz quando entra a casa, mesmo com as portas fechadas, não é dizer para que eles saírem, não é estimular que eles saiam aleatoriamente, não é que Jesus não fala para eles, tenham coragem, parem de ser medrosos. Não. Aqui no verso 19, Jesus quando entra, chega no meio deles, pôs-se no meio deles e disse, no final do verso 19, paz seja com vocês. Vocês precisam de paz para atravessar esse momento. E nesse momento em que atravessamos, de estarmos reclusos, Jesus quer trazer paz à sua vida, paz à sua alma, paz à sua existência, paz para enfrentar esse desafio que estamos atravessando. A minha paz vos dou, não dou como o mundo dá, disse Jesus. Essa paz maravilhosa, deixa Jesus entrar na sua casa agora e estabelecer a paz. Deixa que Ele entre no seu interior e restaure essa paz. Talvez você esteja aflito, talvez você esteja perturbado. Ele não está dizendo para você sair, mas Ele quer te dar paz. Ele quer restabelecer a paz na sua vida, na sua casa, na sua história, com os seus relacionamentos. Jesus quer entrar na sua casa, que deve estar fechada, para te dar paz. A minha paz vos dou. Paz seja com vocês. E ele fala duas vezes, no verso 19 e também no verso 21. Paz seja com vocês. Comunhão.
Sol maior. Amém.